Fala trader, eu sou Israel Wisdey e esse é o pós-pregão Wisdey GPS de hoje. E se você quiser utilizar as nossas ferramentas e participar da nossa comunidade, o link está na descrição do vídeo, beleza? Então vamos para a tela. Bom, estamos aqui no mini índice, no Renko 10, hoje o índice abriu com um pequeno gap de alta, né? Eu marquei aqui esse topo esperando uma divergência, mas o preço não foi lá na região que eu queria, né? Para configurar a divergência. Quando chegou aqui nessa barra 34, configurou um sinal aqui de subida de onda, né? E aí eu fui estopado porque eu entrei aqui e o preço andou só um pouquinho, né? Um box, e aí voltou para pegar o meu stop. Então esse foi o primeiro stop do dia. Logo aqui mais à frente, outro stop, porque formou aqui uma divergência. Tá vendo esse fundo aqui no flow estava lá na menos 12. E depois, quando tocou aqui na minha submap, lá no flow a POE estava na menos 4. Então eu apregoei a minha ordem aqui e aí o preço foi lá embaixo pegar meu stop e depois subiu. Então dois stops seguidos aí de 90 pontos logo no início do dia. Quando chegou aqui nessa barra 83, configurou uma descida de onda. Porém, o ponto tinha acabado de deslocar. Então eu não entrei nessa operação aqui por causa do deslocamento de ponto. Eu esperei um pouco mais de confirmação. E essa confirmação veio na barra 86, quando configurou o operacional subida de onda. Eu fiz a minha entrada aqui e o preço subiu. Eu tirei o meu alvo por causa que a stress line estava o tempo todo ligada aqui, né? Tirei o meu alvo daqui, confiando que o movimento ia ser um pouco maior, né? Tirei o meu alvo e o preço subiu, subiu, subiu. Eu falei, só vou sair dessa operação quando a stress line apagar ou quando formar um cilindro, né, aqui na soft line. E o preço continuou subindo. Eu saí exatamente nessa barra aqui. Quando ela fechou para baixo, a stress line apagou. E aí eu saí com 435 pontos. Porém, vamos considerar aqui para fim de cálculo que pegamos apenas 180 pontos, porque é o normal que a gente pega nessa operação aí, subida de onda. Beleza? Bom, aqui fez esse topo, eu me preparei aqui para pegar uma divergência, né? Fez esse recuo aqui logo após eu ter saído da minha operação aqui, né? Recuou, fez esse pullback e subiu. Nessa subida aqui, eu esperei que configurasse uma divergência no B-Filter, porque olha como estava a discrepância no B-Filter aqui embaixo. Porém, o preço não tocou lá na minha submap, então eu apenas considerei esse contexto aqui para poder fazer minha entrada nessa barra posterior aqui. Considerei também que teve uma divergência aqui, ó. Eu não pego essas divergênciazinhas de uma barra de fundo, né, ou de topo, né? Mas foi uma divergência, então para contexto a gente utiliza assim. E aí teve também o deslocamento de ponto aqui, né, para baixo. Então logo em seguida deu um sinal aqui de descida de onda, né? A POE tocou aqui na zero, a Force Balance também acendeu. Então eu fiz a minha entrada aqui e foi descendo, descendo. Quando chegou aqui, antes mesmo de pegar o meu alvo, né, das duas frações, a stress line estava dando sinal aqui de subida de onda, né? As barras do B-Filter já estavam aqui na cor vendedora. Ainda tínhamos aqui a pressão vendedora também acesa, então eu considerei esse outro sinal. Então foi um sinal de descida de onda e depois um sinal de subida de onda. Então dois sinais juntos aqui em uma única operação. Eu peguei 4 frações, tá bom? Mas eu marquei separado aqui porque pode ter algumas pessoas que pegaram aí uma entrada e depois a outra entrada, enfim, foram 2 sinais. Então eu marquei separado, mas eu peguei numa operação só. Aqui fez um pullback na nuvem. Quando as maps inclinaram dessa forma aqui, eu fui ali e ativei a minha nuvem. Quando chegou aqui, que ele fez esse pullbackzinho tímido, mas foi um pullback, tocou na nuvem e desceu, eu fiz a minha entrada aqui e peguei 2 frações, né? Porque tudo estava confluindo aqui para essa entrada, né? A soft line estava apontando para baixo, né? A POE line estava abaixo da zero, estava lá embaixo. Então quando chegou aqui eu poderia até já ter parado, mas peguei mais uma operação aqui, essa agora de descida de onda, né? Mas também eu confluí com a divergência aqui no B-Filter, né?
Então o B-Filter estava com uma discrepância que não veio aqui o preço buscar exatamente na região, mas eu considerei isso aqui para meu contexto também, da mesma forma que eu fiz lá em cima, né, naquela venda ali. Então usei esse contexto aqui para entrar nessa descida de onda exatamente aqui, né? E aí eu peguei aqui minhas duas frações, parei por aqui porque já estava suficiente aqui para mim a minha pontuação. Mas aí teve um outro sinal aqui de subida de onda, que deu nessa barra aqui. Quem pegou aí tomou um stop, né? Eu não peguei porque eu já estava vindo desse movimento, saí da operação aqui e parei, né? Mas alguma pessoa pode ter pego aí, então eu marquei aqui como stop. Então a minha colinha está dizendo aqui o que? A gente teve 3 stop, né? 3 loss. Esse aqui e mais 2 no início do dia aqui, né? De 90 pontos. Total 270 pontos de stop. E a gente teve aqui 1, 2, 3, 4 e 5 operações vencedoras de 180 pontos. Então deu 900 pontos menos 270 pontos. Total de lucro aí 630 pontos no mini índice. Beleza? Então vamos ver agora o mini dólar. O mini dólar foi mais tranquilo, né? Fiz apenas 3 operações, né? Deu logo um sinal aqui às 9 horas da manhã, mas raramente dá para pegar um sinal desse aqui. Foi uma subida de onda, né? Então eu não peguei esse sinal, não sei se alguém conseguiu pegar, né? Ele pagou aqui tranquilamente, né? Mas enfim, vamos considerar somente os sinais aqui mais tranquilos, mais fáceis de pegar, mais certos, né? Mais certeiros, que são esses aqui que eu peguei. Tá bom? Vamos lá então. Quando chegou aqui, fez esse topinho, eu marquei aqui a minha submap. Aí o preço veio, desceu um pouquinho, subiu. E quando tocou aqui na minha submap, olha onde estava aqui a Power Line aqui no Flow, né? Ainda estava com a Soft Line também apontando para baixo. Então eu apregoei a minha ordem aqui. E aí pagou aqui tranquilamente as minhas 2 frações. Vamos lá então, vamos para segunda operação. Quando chegou aqui, formou essa divergência, né? Essa mini divergência, que é daquelas que eu não gosto de pegar, né? Quando faz uma barrinha para baixo, né? E outra para cima, forma um topozinho bem tímido. Eu não gosto muito de pegar esse tipo de divergência, a não ser que tenha um contexto favorecendo aquela minha entrada. E aqui tinha um contexto excelente que me ajudou a tomar essa decisão de fazer essa entrada aqui dessa mini divergência, vamos chamar assim, né? Há algum tempo o preço não conseguia romper a S1, aqui também, aqui também, aqui também, então ele ia lá próximo da S1 e voltava. Então quando fez essa divergência aqui, logo eu pensei, o preço não vai passar da S1, no máximo ele poderia subir um pouquinho como aqui, né, violar, mas não ia subir muito a ponto de me estopar. Além disso, a gente tinha outro contexto que era, estávamos aqui com as maps inclinadas, né? E a gente ia fazer a nossa entrada um pouco acima do melhor ponto de venda, né? Que foi aqui. Então, esses 2 contextos aí me ajudaram a tomar a decisão de entrar aqui. Entrei aqui, saí exatamente aqui, né? Com 8 pontos. Beleza? E aí, quando chegou nessa barra aqui, olha só o presentão que o Easy GPS deu pra gente. Uma subida de onda aqui maravilhosa, já vindo de todo esse contexto aqui, né? Uma subida de onda na direção da tendência, né? Da forte tendência que já estava vindo do dia anterior, então não dava nem para pensar muito, né? Então apregoei a minha ordem aqui e peguei aqui mais 2 frações. Então foram 3 operações bem sucedidas aqui no dólar. 2 divergências no Flow e uma subida de onda. Então a gente fez aqui um total de 24 pontos no mini dólar. Então quem operou aí com o Easy GPS nessa manhã do dia 14 de janeiro de 2025 teve essas oportunidades aí no mini dólar e também no mini índice. Então esse foi o pós-pregão Easy GPS de hoje e agora eu quero saber a sua opinião. Digite nos comentários o que você achou dos sinais de hoje e deixe a sua nota de 0 a 10. E para você utilizar as nossas ferramentas e participar da nossa comunidade, o link está na descrição do vídeo. Afinal, quem usa o Easy GPS não tem estresse, tem resultado.